Bom, então vamos falar hoje sobre sentença e coisa julgada, parte 1. Uma aluna me disse assim: professor, o senhor não falou pra gente que o senhor é promotor de justiça. Eu não falei aqui na sala? Então, por favor, deixa eu me apresentar. Meu nome é Frank Lobato Prado, eu sou promotor de justiça, titular da 4ª Promotoria Civil, que é Infância e Juventude. Sou especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá e sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra e doutorando de Direitos Humanos da Universidade de Salamanca, na Espanha. Pronto, já fiz a minha apresentação, então vamos aos fatos. Sentença e coisa julgada. Conceito. Sentença é o ato pelo qual o juiz faz a entrega em nome do Estado da tutela jurisdicional. Quando uma pessoa pratica uma infração penal, surge para o Estado o direito de punir. E o juiz vai prestar a tutela jurisdicional, vai aplicar o direito ao caso concreto, quando houver a possibilidade de punição, uma sentença condenatória, ou uma sentença absolutória, quando não há provas da autoria e da materialidade. A sentença é a decisão final que julga procedente ou improcedente a pretensão punitiva. A pretensão punitiva nada mais é do que a pretensão do Estado de punir aquela pessoa. O desejo do Estado de punir uma pessoa que violou o seu ordenamento jurídico penal. E essa pretensão punitiva só será julgada procedente se houver provas da autoria e da materialidade do crime. Se não houver provas, ela será improcedente. Então, a sentença é o ato processual pelo qual o juiz põe termo ao processo, apreciando ou não o mérito da causa. Por quê? Porque eu posso ter uma sentença de mérito ou posso ter uma sentença que não aprecia o mérito. Uma sentença, por exemplo, que extingue o processo, vai extinguir o processo pela prescrição, que é uma das causas extintivas da punibilidade, ela não aprecia o mérito, mas ela põe fim ao processo. Tá? Eu posso ter uma sentença que julga o mérito, aceitando aquela acusação, porque ficou provado que há indícios da autoria e prova da materialidade sobre aquela determinada pessoa. Quando essa sentença é proferida pelo tribunal, ela se chama acórdão, que é a decisão dos tribunais. A sentença é um ato de formação, é exclusivo do juiz. Então, a sentença ela é exclusiva do Poder Judiciário. Vamos começar agora a falar de alguns princípios relacionados à sentença. É muito importante que vocês saibam os princípios, porque quem sabe o princípio, sabe aplicar bem o processo penal. Então, o primeiro princípio é o princípio da unidade, que diz que só existe um poder judiciário, embora haja plano federal, estadual e órgãos diversos. Então, efetivamente, nós temos vários órgãos do poder judiciário. Nós temos a Justiça Militar, nós temos a Justiça do Trabalho, nós temos a Justiça Eleitoral, nós temos a Justiça Comum, nós temos a Justiça Federal, mas todos esses órgãos pertencem ao mesmo poder, que é o Poder Judiciário, que tem a função de prestar a tutela jurisdicional, decidindo o caso concreto. O fato do caso não estar na atribuição da Justiça Comum, e sim da Justiça Federal, ou o caso não está na atribuição da Justiça Militar, e sim da Eleitoral, não desvirtua o fato de que é o mesmo órgão do Poder Judiciário, ramificado hierarquicamente. Nós temos no topo da hierarquia o Supremo Tribunal Federal, o STJ, e cada justiça tem os seus órgãos locais, regionais e que podem ser objeto de recurso. O outro princípio é o princípio da identidade física da função jurisdicional. Segundo esse princípio, o ideal, na hora da aplicação da lei ao caso concreto,
o juiz que presidiu os atos instrutórios deve ser o mesmo juiz que vai proferir a sentença. Por quê? Porque pelo princípio de que ele tem acesso direto às provas, que ele foi que ouviu a vítima, ele foi que ouviu as testemunhas, ele que ouviu o acusado, nesse sentido, ele deverá exarar a sentença. Mas alguém poderá me perguntar, mas professor Franklin, se por um acaso ele for removido, se ele for promovido, se ele for exonerado, se ele for aposentado, a pessoa que o substitui não foi a mesma que instruiu o processo. Como essa pessoa deverá fazer? O juiz que substitui o outro, corretamente falando, ele deveria reinstruir o processo, reinquirir a vítima, reinquirir as testemunhas, reinquirir o acusado, como forma de reinstruir o processo. Só que, a maioria dos casos, o juiz simplesmente pega os autos do jeito que está. Se ele se convencer da culpabilidade ou não culpabilidade, ele julga. Mas o ideal é aquele que presidiu os atos instrutórios deve proferir a sentença. Outra coisa que eu queria explicar é que a sentença que encerra o processo deve ser indicada pelo conteúdo e não pela forma. Aqui existe um princípio implícito, que é o princípio da liberdade das formas da sentença. A sentença não precisa ser proferida em prosa, ela pode ser proferida em verso. E eu lembro aqui um juiz, quando houve aquele plano Collor, que as pessoas entraram com uma ação para liberar o dinheiro que estava na poupança. E o juiz proferiu a sentença em verso, era mais ou menos assim: visto os autos, feito o relatório e atento aos fatos importantes, vou julgar agora o petitório que me foi feito pelos impetrantes, sempre atento à lei maior e o pretório, como sempre procurei fazer antes. Os impetrantes dizem que tiveram seus valores retidos pelo Banco Central. Uns dizem que foi confisco, outros rumores, até calote, mas tudo ilegal, já que não eram especuladores, não podem ser tratados como tal. Cada um tem sua história comovida, mas acho um ponto comum nos autos. Toda essa gente diz que foi traída, como se fosse vítima de assaltos. Votaram na promessa colorida de que a poupança era sagrada incautos. Ele deu essa sentença em verso e prova-se que, se um juiz quiser proferir uma sentença em verso, ele pode, porque a sentença vale o princípio da liberdade das formas. Bom, a forma, né, pode ser prosa ou verso, né? O conteúdo dela deve ser um conteúdo eminentemente jurídico, a forma que pode ser em verso ou em prosa. Princípio da relatividade. O juiz está vinculado à denúncia, embora possa dar nova capitulação ao fato. Quando nós dizemos que o juiz está vinculado à denúncia, significa dizer que ele está vinculado aos fatos que estão sendo narrados naquela peça acusatória. Então, se eu tive dois acusados que pegaram uma moto, subiram na moto, colocaram 2 capacetes, passaram numa determinada rua, viram uma moça com uma bolsa e subtraíram aquela bolsa, e a acusação foi até esse ponto, o juiz não deve apreciar coisas que estão fora dos autos. Se depois daquele fato, eles pegaram aquela moto e subtraíram uma loja, uma joalheria, subtraíram joias, isso está fora do que foi relatado na denúncia. O que não está nos autos não está no mundo. Ele só deve se atrelar ao que está na denúncia, muito embora ele possa dar capitulação diferente. Então, eu tenho uma capitulação do inquérito que é provisória, eu tenho uma capitulação da denúncia que é provisória, pode ser modificada nas razões finais, que é provisória. Temos uma capitulação que é dada pela sentença, não tendo essa sentença transitada em julgado, essa capitulação pode ser modificada pelo próprio tribunal.
através do acórdão. Então, a acusação foi no sentido de que eles teriam praticado furto. Se prova através da instrução que eles se utilizaram de violência e grave ameaça, através de arma de fogo, ou uma faca, ou qualquer instrumento que usaram para praticar violência ou grave ameaça contra a vítima. Logo, aquela capitulação inicial do inquérito e da denúncia de furto pode ser derrubada na instrução processual, tá? Então, a capitulação pode mudar, mas o juiz, ele está vinculado à denúncia, ele não pode ampliar os fatos que estão na denúncia, sob pena dele estar decidindo ultra petita, que nós vamos ver mais adiante. Princípio da mutatio libelli. Mutatio libelli é a possibilidade de mudança do libelo. Mudança do libelo acusatório ou da acusação, tá? Assegura a imutabilidade da acusação posta em favor da plenitude de defesa. Se não fosse assim, a toda hora o Ministério Público poderia mudar a denúncia e daria ensejo para que a defesa apresentasse nova defesa sobre uma nova acusação. Então, se o Ministério Público fez aquela acusação, a pessoa deve se defender daquela acusação. Se ele narrou aquele fato, a defesa será em cima daquele fato. Ele não pode ampliar essa acusação, tá? Isso é que é o princípio da mutatio libelli, da imutabilidade da acusação, porque senão eu não tenho condições de fazer a defesa. Só um minutinho, já te dou uma oportunidade para que tu pergunte. Só para esclarecer aos senhores que isso não significa que o Ministério Público, por exemplo, não possa mudar o que ele achava que era furto para roubo. Isso não significa que o Ministério Público não possa aditar a denúncia para incluir um coautor, que na época que ele denunciou não foi descoberto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, o que ele não pode fazer é ampliar a acusação. Porque se ele amplia a acusação, ele viola o princípio da plenitude de defesa. Tá bom? Era isso, né? Ok. Então vamos agora para o princípio da livre dicção do direito, ou iura novit curia. Me parece que esse princípio é pergunta de prova. Pergunta de prova. O princípio da livre dicção do direito, ou iura novit curia, é o seguinte: o juiz conhece o direito, o juiz cuida do direito. Tá, o senhor não falou nada aí. O juiz cuida do direito, a gente já sabe. O que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer com isso é que o juiz tem obrigação de saber o ordenamento jurídico pátrio. Ele tem a obrigação de saber a legislação federal, a legislação estadual, a legislação municipal. Todavia, se naquela causa específica eu tiver a aplicação de um direito alienígena, estrangeiro, de outro país, eu tenho obrigação de juntar a legislação com uma tradução por tradutor juramentado, que eu possa, então, fazer com que o juiz conheça aquele direito, que é um direito estrangeiro. Então, você não precisa, na hora que você denuncia uma pessoa, ou na hora que você entra com um processo civil, uma reintegração de posse, ou uma interdição e curatela, um inventário e partilha, você não precisa juntar o Código de Processo Penal. Você não precisa juntar a cópia do Código de Processo Civil, porque o juiz conhece o direito. Logo, agora, se você se basear num fato que se relaciona com o direito estrangeiro, você tem a obrigação de juntar aquele direito estrangeiro para fins de esclarecer o juiz sobre aquela legislação que ele não é obrigado a saber. Outro princípio interessante é o princípio da consubstanciação
ou narra-me factum dabut ius. Narra-me o fato e eu te darei o direito. Ou seja, o requerido não se defende da capitulação dada ao crime na demanda, e sim da descrição fática. Então, como eu disse, ele não vai se defender da capitulação, porque a capitulação pode mudar. Ele vai se defender daquele fato que foi descrito na denúncia. E desse fato ele se defende, porque a capitulação pode mudar. Eu tinha um crime de furto, que passou a ser um crime de roubo, e assim sucessivamente. Muito bem. Silogismo. A sentença, ela esgota a função jurisdicional do juiz, podendo se dilatar através do recurso. E ela é um silogismo. Por que que a sentença é um silogismo? Porque para que a sentença seja proferida, há necessidade da tese do autor, que vai se materializar através da denúncia feita pelo Ministério Público, ou da queixa feita pelo querelante, da antítese do réu, que vai se materializar pela defesa prévia, né? A defesa preliminar, e depois todas as defesas que são feitas no curso da instrução, inclusive as alegações finais, e a síntese do juiz. Então, a sentença, ela precisa de acusação, de defesa, para que o juiz possa apreciar a causa. Então, não existe acusação sem a defesa. Por isso que nós, principalmente no processo penal, necessitamos de que, mesmo que o acusado não compareça a juízo, não nomeie o defensor, o juiz tem a obrigação de nomear um defensor dativo para fazer essa defesa. Livre convencimento motivado. Também me parece que é uma boa pergunta para a prova. O convencimento do juiz é livre, mas deve ser justificado na sentença. A liberdade não é arbitrária, pois é necessário que o juiz justifique os motivos que indicaram o seu convencimento. No processo penal, vigora o princípio da verdade material. Verdade real. Vigora o princípio da verdade real. Preciso saber a verdade dos fatos. Significa que mesmo que o acusado confesse a autoria do crime, aquela confissão tem que estar de acordo com as outras provas dos autos. Então quer dizer, professor, que o juiz pode absolver uma pessoa, mesmo ele tendo confessado a autoria do crime? Pode. Se ele justificar os motivos que indicaram o seu convencimento. O cidadão não estava lá. Ele apenas confessou, porque ele já tem vários crimes na costa, e os traficantes prometeram para ele de dar vida boa para a família dele fora da cadeia. Mas não foi ele que praticou o crime. Quer dizer, professor, que se o juiz receber uma perícia do IML e não concordar essa perícia, ele pode decidir contra a perícia do IML? Pode, desde que ele justifique os motivos que indicam o seu convencimento. Ele vai descrever e argumentar que ele não concorda da perícia. Qual perícia? Por isso, por A, por B ou por C. Natureza jurídica da sentença. Bom, antigamente, há muitos anos atrás, a natureza jurídica da sentença era um ato de integração. Era a corrente antiga do Hugo Roca e do João Monteiro. Depois, com os estudos de Chiovenda e Carnelucci, se chegou à conclusão que a natureza jurídica da sentença, na verdade, é um ato de inteligência e vontade. E essa é a nossa corrente moderna. Por quê? Porque assim, gente, como a gente diz que com o dolo a gente precisa da consciência do fato e da vontade de produzir o resultado, o juiz, quando vai prolatar uma sentença condenatória ou absolutória, ele tem que estar convicto. Ele tem que ter a consciência do que ele está fazendo, a consciência das provas.
e a vontade ou não de aplicar uma sanção penal. Então é um ato de consciência e vontade. Sentença tem um comando, uma norma sancionadora. Logo, para expressá-lo, o juiz precisa de inteligência e vontade. Né? Requisitos formais da sentença. Em linhas gerais, a sentença e as decisões, elas têm que ter relatório, fundamentação e conclusão. Primeiro requisito é a exposição ao relatório, que consiste no histórico do processo, com um resumo da marcha do processo e seus incidentes mais importantes. Então, o que é um relatório? Eu vou dizer, no dia tal, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado fulano e o acusado ciclano por terem praticado furto contra a senhora fulana de tal, mediante a utilização de uma arma de fogo. Aberto prazo para a defesa preliminar, os acusados apresentaram defesa preliminar nas folhas tais. A denúncia foi recebida. Marcada a instrução, foi ouvida a vítima. Depois foram ouvidas as testemunhas fulano e ciclano, que disseram isso, pererê, parará, pererê, popopô. Depois se ouviu o acusado, que negou a autoria do crime. O outro acusado também negou a autoria do crime. Feitas as razões finais, o Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados. A defesa alegou que não se trata de roubo, se trata de furto, pedindo a desqualificação do crime. Vieram os autos para minha consideração. É o relatório. Isso que eu citei aqui é um relatório de um processo. É a descrição dos incidentes mais importantes do processo. Mas além do relatório, ele tem que ter a motivação ou fundamentação, que traduz-se na indicação dos motivos de fato e de direito em que se funda a decisão. Ele vai dizer que, muito embora a acusação tenha sido feita no sentido de que os dois acusados teriam praticado um crime de furto, que é a subtração sem violência ou grave ameaça de uma bolsa da Calvin Klein, na verdade, se comprovou na instrução que os acusados se utilizaram de violência ou grave ameaça através do emprego de arma de fogo. Então, ele está motivando, fundamentando a decisão dele. Beleza? E, finalmente, a decisão ou conclusão, que é a parte onde o juiz julga o acusado, absolvendo ou condenando, devendo especificar os artigos da lei aplicáveis. A sentença do processo penal é bem mais complicada da do processo civil. Por quê? Porque eu tenho que colocar o regime em que o acusado, se ele for condenado, o regime que ele vai cumprir a pena, se a pena dele pode ser substituída, privativa de liberdade, por uma restritiva de direito. Tenho que dizer quais as circunstâncias judiciais que eu considerei, quais as agravantes, quais as atenuantes, quais as causas de aumento, quais as causas de diminuição. Então, existe uma série de coisas que o juiz deve, se ele já esteve preso, eu tenho que verificar se a aplicação de uma detração, que é a diminuição do tempo que ele esteve preso, enfim. Tudo isso ele deve colocar. Então, em linhas gerais, nós temos requisitos formais da sentença. Que eu tenho os requisitos formais, os requisitos materiais, tá? E nós vamos ver daqui a pouco os requisitos materiais. Os requisitos formais são relatório, mais uma vez, recapitulando, que é a história relevante do processo, são as principais ocorrências do processo. Aqui não há juízo de valor, é uma simples narração. Então, relatório, detalhe, não há juízo de valor. É um simples relato, né? Geralmente, os assessores dos juízes fazem o relatório, porque é um simples relato, ele vai dizer sobre a acusação e sobre a defesa, tá? Um detalhe muito importante, não se demonstra aqui o convencimento, que o convencimento só se demonstra na fundamentação, e a ausência do relatório acarreta a nulidade da sentença. Se eu estou dizendo
que a sentença precisa, como requisito formal do relatório, e eu não faço o relatório, posso gerar uma nulidade da sentença. Professor, mas eu ouvi falar que no juizado especial e até na Justiça do Trabalho, o juiz diz assim: adoto como relatório tudo que nos autos consta. Mas aí ele está fazendo o relatório. Que tudo que tem no processo, ele coloca lá: adoto como relatório tudo que nos autos consta. Então, algumas situações, como no juizado especial, que é o rito sumaríssimo, o juiz, para abreviar o julgamento da causa, ele pode fazer isso, sem problema nenhum, tá? Adoto como relatório tudo que nos autos consta. Normalmente, na justiça comum, se faz o relatório tanto nas decisões cíveis quanto nas decisões criminais. A fundamentação, onde o juiz demonstra seu convencimento, faz a apreciação da tese e da antítese, sua essência, enfim, o silogismo, né? E se eu não tiver a motivação, a fundamentação, posso ter também nulidade. É interessante, né? Ausência de relatório, nulidade. Ausência de motivação, nulidade. Mas a ausência de conclusão gera inexistência da sentença. Porque se na conclusão ou no dispositivo é o arremate, ele dizer, isto posto, julgo procedente o pedido, ele decidir, é onde ele decide, depois de ele fundamentar aqui, é que ele vai decidir na conclusão. Se eu não tiver a conclusão, não existe sentença. Não existe sentença sem conclusão, sem dizer julgo procedente a acusação ou julgo improcedente a acusação. Vamos agora falar sobre os requisitos materiais da sentença. Eles estão no Código Penal. Atualmente no artigo 59 do Código Penal, que trata das circunstâncias judiciais, e ele diz o seguinte, ó: eu disse para vocês que a sentença criminal, ela tem uma série de peculiaridades. Então, a decisão criminal tem que preencher esses requisitos materiais. Quais são eles? Penas aplicáveis dentre as cominadas. O juiz criminal tem obrigação de dizer se o acusado vai cumprir uma pena privativa de liberdade, se é reclusão, se é detenção, se ele vai cumprir uma pena restritiva de direito. Qual é a pena restritiva de direito? É prestação de serviço à comunidade? É interdição, proibição de limitação de final de semana? É proibição de exercício de atividade ou função? Enfim. Ele tem que dizer se a pena vai ser de multa. Se o acusado é inimputável ou semi-imputável, e ele for aplicar uma medida de segurança, ele tem que dizer se vai ser medida de segurança de internação ou se vai ser medida de segurança de tratamento ambulatorial. Quantidade da pena dentro dos limites previstos. Quando eu falo dentro dos limites previstos, esclareça-se o critério que nós adotamos para a fixação da pena é o critério trifásico de Nelson Hungria, muito embora Roberto Lira tenha criado o critério bifásico. O que é esse critério trifásico, professor Franklin? Para a aplicação da pena, eu tenho que analisar circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição. Quando eu falo dentro dos limites previstos, significa que na aplicação da pena, o juiz criminal não pode, quando ele analisa as circunstâncias judiciais, ele chega a uma pena base, que é uma espécie de grau médio entre o máximo da pena e o mínimo da pena. Ele vai fixar a pena na medida, no grau médio, no meio, entre o que é máximo e o que é mínimo.
ele não pode, nessa primeira fase de circunstâncias judiciais, nem ir além do limite máximo, nem ficar aquém do limite mínimo. Temos a segunda fase, das agravantes e atenuantes. Também nessa segunda fase, o juiz não pode ir além do limite máximo, nem ficar aquém do limite mínimo da pena. E aí, professor, quando é que o juiz pode ficar aquém do limite mínimo e além do limite máximo?